2. Informar os dados da licitação realizada para a formalização da nova concessão. Se não houve licitação, enviar a motivação jurídica, bem como cópia do contrato firmado com a empresa concessionária. 3. Informar a metodologia utilizada para se chegar à redução do valor da passagem. 4. Se o transporte de alunos é realizado juntamente com outros passageiros, se sim, acho que é a pergunta. Se o transporte de alunos é realizado juntamente com outros passageiros, se sim, há preferência daqueles com relação a estes? 5. Sendo certo de que a utilização da catraca eletrônica, informar se o pagamento das passagens dos estudantes é feito por aluno matriculado ou transportado. 6. Se a fiscalização constatou que alguns motoristas que recusam a levar alguns usuários, estudantes inclusive, a determinados locais, alegando serem poucos serem os passageiros, excesso de poeira e ainda estradas não conservadas. 7. Informar dia, hora e local da atuação, da fiscalização e as providências adotadas quanto a eventuais irregularidades constatadas pelos fiscais, informar também o número de fiscais disponibilizados para esta atuação. 8. Especificar os valores pagos à concessionária, discriminando as dotações orçamentárias e a quantidade de passes pagos. 9. Informar o prazo para o pagamento das faturas e se existe alguma prioridade com relação a outros fornecedores, mesmo com regras idênticas quanto ao prazo de quitação das faturas. Vereador Abner Segura, vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento 134/2014 dos vereadores Abner Segura e Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Déia por 5 minutos. Eu sempre gosto muito de falar sobre transporte. Se for olhar os registros dessa casa, vão ver que, num dado momento de discussão sobre imposto sobre serviço, há muitos anos atrás, eu fiz até uma emenda para aumentar o imposto no transporte coletivo. Muita coisa aconteceu, o contexto político mudou, mesmo na questão dos transportes públicos no Brasil inteiro. Mesmo as fórmulas de cálculo de transporte de passageiro por quilômetro rodado foi mudando. E eu, anos depois, eu mesma fiz uma emenda, quando da discussão, num outro momento, sobre imposto sobre serviço ISS, reduzindo o imposto sobre esse transporte, porque eu via que era uma questão a ser feita para melhorar o transporte. Pois bem. Então, eu falo isso para não falar que é incoerência, muito pelo contrário, é ver quando se faz necessária até uma redução de imposto para se cobrir uma despesa tão necessária que é o transporte de passageiros. Porque não anda de ônibus quem tem muito dinheiro. Quem anda de ônibus nem sempre é quem tem muito dinheiro. Muito pelo contrário, é quem às vezes precisa trabalhar, precisa de 2, 3, 4 passagens, e a gente sabe das dificuldades. Gente que não tem outro carro de passeio, carro próprio, gente que tem problema de saúde, é por aí. E eu fiz essas mudanças ao longo dos meus mandatos. E sempre de uma forma muito coerente, muito argumentada, está aí nas atas da casa. Pois bem, por que eu falo sobre isso para me reportar a esse requerimento? Porque nós sabemos o quanto é importante o transporte coletivo para a saúde do trabalhador, para a vida do trabalhador, para o meio ambiente. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que hoje a frota de veículos, de passageiros, até numa cidade pequena como a nossa, é muito grande e compete com o transporte coletivo. Bom, o ano passado, exaustivamente, isso foi discutido. E eu fico muito impressionada de ver 2 vereadores que participaram das reuniões que eu participei, junto com outros aqui. E quando a prefeitura pôde falar como é que ela ia fazer a redução da passagem de R$ 2,90 para R$ 2,00, como que ela ia priorizar o transporte coletivo, como que ela ia fazer aquilo que a população queria. Foi falado exaustivamente sobre isso. E agora muitas perguntas aqui, não sei se esqueceram, eu vou aprovar o requerimento. Mas me causa espanto, em tão pouco tempo, a gente se esquecer de tudo isso que foi colocado. E o transporte coletivo, ele é
muito importante, principalmente quando a gente fala de transporte escolar. E hoje, eu tenho mais coragem ainda de dizer o seguinte: tem que ser subsidiado o transporte coletivo. Todos os municípios que estão fazendo estão certos. Aqui na nossa região, começou em Votorantim em 2007, de 2006 para 2007. Em alguns municípios, a passagem já é até gratuita no domingo, porque se sabe que no domingo é que as pessoas vão mais para culto, para missa, para atividades e tudo mais. E tem que ser subsidiado, sim. Então, tudo isso foi muito bem conversado. Feira livre, passeio. Muita gente trabalha sábado, é no domingo que folga. Então, eu aprovo, mas eu não poderia deixar de dizer que 2 vereadores aqui do partido do Movimento Democrático Brasileiro, partido do senhor prefeito, um partido que é da base da minha presidenta Dilma também, e que está já esquecendo. Então, vamos aguardar as respostas, mas eu não poderia deixar de aprovar, mas fazer essas considerações. Continue em discussão o requerimento 134/2014. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Rodrigo. Peço votação nominal do requerimento. Continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra o vereador Abner Segura. E peço ao secretário que, assim que terminar a discussão, faça a chamada dos senhores vereadores. Eu só vou, como foi mencionado, os 2 vereadores, eu assinei esse requerimento. Eu não esqueci de nada que foi prometido. No dia, na discussão, não nesta casa, mas sim numa reunião na Prefeitura Municipal, foi falado também, eu acho que todos os vereadores que estão aqui, que são da base, eu continuo sendo da base, sim, não é porque eu tenho que fiscalizar. E na época foi falado que no domingo ia ser gratuita a passagem no nosso município. E até agora eu não vi isso. Então eu preciso sim de ver o contrato, ver se realmente, porque o contrato não foi passado para nenhum, na reunião não foi passado o contrato para nenhum vereador que estava nessa reunião. Foi falado. Então eu preciso ver como que é esse contrato. Só por isso. E estamos aqui para fiscalizar. Não é porque o prefeito é do nosso partido, que teve uma coligação de 7 partidos, mas nós temos sim que fiscalizar todos os atos do prefeito. Confio nele, sei que ele está trabalhando certo. E estou aqui sempre apoiando os projetos dele. Mas o que foi falado em campanha e o que foi prometido, o que foi conversado em reunião, eu vou cobrar sim. Porque eu tenho que estar do lado da minha população. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. Eu vou aprovar o requerimento, com certeza. A cópia desse contrato eu também queria dar uma analisada. E digo o seguinte: é fácil você vir dizer que vem... Eu diminuí aqui, aumentei ali, depois diminuí e tal. Só que é o seguinte, nunca foi tirado dinheiro da educação. Eu quero dar uma olhada, que eu já tive uma resposta, se não me engano, um requerimento, a diferença da tarifa, de quanto era e quanto é. E quando a resposta desse requerimento chegar aqui, eu não tenho dúvida que, analisando bem, dá para ser melhorado sem pagar tão caro. Acompanhando as ideias da vereadora Ildeia, que entrou com uma emenda aumentando o imposto e depois entrou com outra emenda reduzindo o imposto. Com certeza, se o contrato foi feito de uma maneira... Hoje em dia, dá para se analisar e baratear o preço,
se a companhia quiser continuar aqui em Mairink. Senão tem várias companhias querendo trabalhar. Então, está de parabéns o requerimento dos dois vereadores. Eu entendo que o que foi combinado numa reunião, talvez foi cumprido ou não vou entrar nesse mérito, não participei dessa reunião, mas os vereadores têm o direito de ver a documentação, para que possa ver se o que foi combinado é o que está no contrato. É só isso. Eu sou favorável ao requerimento e está de parabéns, vereador Abner e vereador Rodrigo da Imobiliária, pela imparcialidade e impessoalidade. Bom, vocês não têm parente lá que são secretário, nada, então não tem essa pessoalidade. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 134/2014. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Robertinho Ier. Aprovo. Vereador Teixeira da Cambló. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Peço justificativa de voto. O requerimento foi aprovado com 12 votos contra 0. Justificativa de voto, Déia. Foi aprovado e é bom porque agora viram as respostas que o vereador Peixinho queria e que o vereador Abner e o Rodriguinho acabaram de perguntar. Muito obrigada. Recebimento de indicações. Indicação número 185/2014. Nos termos regimentais, indica ao chefe do executivo que determine o setor competente correção da calçada na rua Santos Dumont, em frente ao número 73. Vereador Professor Giovanni. Indicação número 186. Considerando que há muitos parcelamentos irregulares no município, inclusive alguns que foram implantados devido à falta de fiscalização. Considerando que depois de décadas os processos... Poderia suspender a leitura do... Consulto os demais vereadores se estão todos de acordo. De acordo. Está suspensa a leitura das indicações. Tema livre.